O caso das ações do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro começa a ter um novo contorno. Depois de não ter mais para onde recorrer, a revista Oeste traz uma matéria na qual informa que o Supremo Tribunal Federal, nos próximos dias, já pode ser denunciado na Corte Internacional. E isso traz uma certa preocupação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez que sabe-se que há uma pressão também internacional hoje contra ministros do Supremo. E a gente vai falar dessa matéria da revista Oeste. Vamos lá. Vamos falar também de questões internacionais. O Infomoney traz uma matéria que deixou a esquerda desesperada. Javier Milei. Pois é, vai ser um grande cabo eleitoral do Bolsonaro, mas não qualquer um, fazendo e mostrando a diferença entre direita e esquerda. Enquanto o governo de esquerda destruiu o seu país, sai uma matéria hoje que o Milei reduziu em quase 15% a pobreza na Argentina. Ou seja, aquilo que a esquerda promete fazer, mas faz ao contrário, está sendo feito pela direita, que eles acusam de fazer o contrário. É muita hipocrisia da galera da esquerda e eles estão desesperados com essa matéria. Pois é, uma matéria do Mário Sabino também merece ser analisada. A Marine Le Pen se tornou inelegível lá na França. Ou seja, todo mundo que incomoda o status quo da esquerda no poder se torna inelegível. Afinal, se o Lula pode deixar o Bolsonaro inelegível, por que o Macron não pode deixar sua principal opositora inelegível também? Isso escancara muita coisa. Mas o Mário Sabino disse o seguinte: será que a inelegibilidade da Marine Le Pen mata a direita lá na França? Pois é. Parece que quanto mais a esquerda está esperneando, mais forte a direita está se tornando. E isso está ficando escancarado. Mais uma vez, deputados dizem que a Câmara dos Deputados podem parar agora, ainda mais com um apelo maior ao PL da anistia, se o Hugo Mota não pautar o mais urgente possível o PL da anistia. Também, o caso da espionagem da ABIN sobre a gestão Lula contra o presidente e autoridades do Paraguai continua dando repercussão. Pois é, o Lula teve que se explicar e agora o diretor da ABIN passa a ser convocado para dar explicações. O chefe da ABIN acaba de ser notificado que vai ter que esclarecer o que é que aconteceu, o porquê fizeram essa investigação ilegal e paralela contra presidente de um país estrangeiro. E isso vai gerar muitas repercussões, inclusive vai respingar no Lula, que pode ser mais um objeto de pressão por parte da oposição. E aí o Lula disse que a culpa é do Bolsonaro. Pois é, nós vamos entender isso aqui também. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda bastante o nosso canal a poder trazer conteúdo de relevância, tá fazendo todas as pesquisas necessárias para trazer conteúdo de relevância. Então se inscreve no canal, tá? E para você que está chegando agora, na hora do almoço, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. E para você que não visitou ainda a nossa biblioteca digital, vai lá, pessoal, tá aqui disponível para você, tá muito boa. E para você que quer aprender investimentos, Segredos dos Ricos nos Investimentos. O livro está muito bom, está preparado para vocês. Você vai entender o que é CDB, o que é LCI, você vai entender o que é o investimento em seara internacional, como que eu posso investir no exterior, mesmo estando aqui do Brasil. Esse livro é perfeito para vocês, tá? Segredos dos Ricos nos Investimentos. Aqui a gente revela para você o segredo de onde e como investir, tá bom? Mas vamos lá, bora começar de matéria, né? Eu sei que você está aqui por isso. É o seguinte, quando a coisa é boa para a população, deixa a esquerda em pânico. E o Milei, esse cara vai entrar para o livro de história, para os livros de história, como a próxima Margaret Thatcher versão masculina. Pois é, o Milei está causando uma revolução econômica dentro da Argentina. É claro que a galera da esquerda está gralhando como se não houvesse amanhã. Mas olha isso aqui.
até tentam esconder que isso também estava vindo aqui no Brasil. O próprio Banco Mundial soltou uma nota dizendo que o Brasil foi referência, né, na gestão da pobreza aqui, na diminuição da pobreza, durante até o período de pandemia. Nós tínhamos um governo de direita e trocamos, por isso que está aí. Agora olha só a matéria do Infomoney. Olha só, crédito da matéria do Infomoney. Pobreza na Argentina cai a 14,8%. Cai 14,8%, com desaceleração dos preços no governo Milei. Ou seja, simplesmente deixou de gastar e parou, né, simplesmente de gastar o dinheiro público, controlou a inflação. A pobreza na Argentina registrou uma queda significativa à medida que os efeitos desinflacionários do presidente Javier Milei começaram a se consolidar. Segundo os dados do governo, cerca de 38,1% dos argentinos viviam abaixo da linha da pobreza na segunda metade do ano passado, uma redução em relação ao patamar de 52,9% observado entre janeiro e junho, que era o que deixou a esquerda. A esquerda deixou 52% e agora, com Milei, caiu a 38%. E aí dá para vocês entender por que eles entram no modo desespero, né? E tá todo mundo comentando aí as ações do Milei, como por exemplo o Mais Goiás, pobreza na Argentina cai de 53 para 38 na gestão Milei, né? E aí vão dar um jeitinho de inventar o quanto isso é ruim. Mas por que eu tô falando da questão do Milei, né? Que você pode comparar o preço dos ovos, como a alimentação está subindo aqui no Brasil, por causa dos gastos desenfreados e do modo esquerda de agir e de gastar, né? E aí, nós vamos partir agora para a França, porque nós estamos falando de direito internacional. Olha só, o Mário Sabino fez uma matéria que diz o seguinte: a justiça condena Marine Le Pen, mas não mata a direita, pelo contrário. A esquerda, né, é tão obsoleta, tão analógica, que não entende que não adianta mais tentar agir como o Mao Tse Tung, como aquela galera lá, como o Stalin. Não adianta mais. Já deu, já passou. Não adianta pensar que no autoritarismo, no tapetão, vai mudar o posicionamento das pessoas. Vivemos um momento que qualquer babaca como eu pode só pegar uma câmera e falar: olha, está acontecendo isso aqui é errado. E isso pode alcançar as pessoas. Vocês entendem que hoje, com as redes sociais, qualquer um pode se expressar, pode expor sua opinião e não é tão fácil de controlar mais a narrativa? Fizeram de tudo, a mídia bombardeou para tentar te convencer que o Bolsonaro deu um golpe, ou tentou dar um golpe. Pois é, 64% da população brasileira acha isso uma bravata. Tira as redes sociais, tira o poder de informação das pessoas e deixa só a mídia comprada pelo governo para você ver como fica. Segundo o Mário Sabino, a Marine Le Pen, que é a chefe do Rassemblement National, que é o partido de direita radical, né, francesa, foi condenada a 5 anos de inelegibilidade e 4 anos de prisão pelo Tribunal de Paris. O crime dela e dos companheiros parece coisa de amador, se comparado aos dos ladravezes políticos brasileiros. Desvio de dinheiro da União Europeia quando ela era eurodeputada por meio da contratação de assistentes parlamentares que, na verdade, não cumpriam a função de assessoramento no Parlamento Europeu, mas serviam ao partido de Marine Le Pen em funções relacionadas à política francesa. Então, o que é a acusação dela? Ela tinha assessores e esses assessores davam apoio para ela e para o partido dela. Ok, não vou entrar no mérito aqui se está correto, se não está correto, cada legislação é uma legislação. Mas se e somente se isso realmente acontecia com ela, pega os parlamentares brasileiros, principalmente do PT, pega os do Janones, por exemplo, né? Que às vezes nem é o partido, é a si próprio, e não sei, faz uma comparação. Então, assim, é escancarado, né, que há uma perseguição. O negócio, né, é que a grande realidade é que quanto mais eles partem para cima da direita e passa pano na esquerda, mais o sentimento de impunidade acontece. Enquanto eles veem no Bolsonaro um grande monstro, aqui, por exemplo, e no PT um santinho,
A população não enxerga assim. E as máscaras estão caindo. Vamos lá. Próxima matéria. Matéria da Revista Oeste. Defesa de Bolsonaro vai à Corte Internacional de Direitos Humanos contra o STF. Pois é, os advogados do presidente Bolsonaro disseram que não adianta mais. Não tem como mais recorrer ao STF e que aqui a estratégia é apelar sim para organismos internacionais, né? A defesa do Bolsonaro disse que o Bolsonaro é o líder que mais sofreu investigação em toda a sua história. Ou seja, ninguém, nada, nem a época do mensalão, o Lula foi tão investigado como o Bolsonaro, né? Está sendo, desde casos de baleia, cartão de vacina, entre outras, né? Da mesma forma, o representante Bolsonaro quer mostrar que o político é alvo de diversas formas de perseguição, que há 4 anos vem tendo a sua vida revirada sem poder acessar, inclusive, as provas que são feitas contra ele. Acontece que o Eduardo Bolsonaro está também nos Estados Unidos fazendo um papel de intermediador. E aí agora, fazendo essa denúncia, né, na Corte Internacional de Direitos Humanos contra o Supremo Tribunal Federal, eles buscam internacionalizar e dar repercussão ampla a isso, tornando isso também uma munição a mais para que o governo Trump, para que os parlamentares americanos possam utilizar isso contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, uma vez que aqui no Brasil já não há mais para onde recorrer, né? Vamos lá, pessoal, matéria da Revista Oeste agora com vocês. Crédito Oeste, a Câmara pode parar se Mota não pautar a anistia. A oposição ameaçou uma obstrução ampla e geral, né, dentro das comissões permanentes e dentro também do plenário da Câmara dessa vez, ou seja, vai ser tudo, né? Se ele não pautar a anistia já na próxima semana. Uma reunião que aconteceu entre o Mota e os demais líderes pressionaram pelo PL da anistia. E aqui o que impressionou é que partidos do Centrão, né, abraçaram a causa junto com a oposição contra o governo Lula. Ou seja, mostra cada vez mais real que o PL da anistia pode passar. E por que o PL da anistia preocupa tanto? Uma vez que seja aprovada a anistia pela Câmara dos Deputados, é o reconhecimento de que essas figuras não são presos pelos crimes que cometeram. São presos políticos, ou seja, há uma violação, extrapolaram, né, as medidas que extrapolaram as medidas que o Supremo poderia utilizar. E uma vez que o Congresso reconheça isso através da anistia, levanta a pecha de autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. E ele vai ter que se explicar por que cabeleireiras e vendedores de algodão doce e velhinhos pegaram aí de 14 a 17 anos de prisão. Só por causa da cor da camisa? Vão ter que se explicar. Vamos lá, pessoal. Matéria do Poder 360. É o seguinte, há uma denúncia, né, que foi feita de que o governo Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esteve envolvido com a ABIN em uma, vamos dizer assim, uma espionagem contra autoridades e o governo do Paraguai, nosso vizinho aqui, por causa da Itaipu, né, da Itaipu Binacional. E aí, está havendo uma pressão muito grande contra o Lula. O governo Lula nega envolvimento com o ataque hacker da ABIN no Paraguai. A agência brasileira, né, foi acusada de ter feito, né, investigações não autorizadas, hackeando grandes autoridades do Paraguai. O fato foi relatado em reportagem do UOL, mas o Planalto afirma que a operação foi autorizada pela gestão do Bolsonaro e que foi derrubada pelo diretor-geral interino da agência sobre o mandato do Lula. Abre aspas. O governo do presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência noticiada hoje contra o Paraguai, mas país membro do Mercosul, com o qual o Brasil mantém relações históricas e em uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023. Olha só, né? Então a culpa é do Bolsonaro, que autorizou em 2022, mas só lá no meio de 2023 é que eles encerraram, né, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato, escreveu
o Planalto em nota. Agora eu te pergunto, qual é o interesse do Bolsonaro, que já não estava lá mais, continuar com a investigação, né? Ou seja, o chefe da ABIN foi convocado para se explicar sobre essa possível espionagem, né, de autoridades paraguaias. E aí a grande questão que chamou a atenção é que essa denúncia, olha só, ela advém, né, de próprios membros da ABIN fizeram essa denúncia. E agora, com essa reportagem, vendo quando foi iniciada, há aqui uma grande percepção, inclusive de alguns deputados, que eles vão fazer com que isso se volte contra o Bolsonaro. Ou seja, vão direcionar isso com mais uma investigação contra o Bolsonaro, e o Lula foi o herói que salvou a investigação, salvou o Paraguai. O diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, já começou a semana cancelando um compromisso quase obrigatório. A reunião de diretores da agência acontece sempre às segundas-feiras, mas logo cedo Corrêa recebeu uma ligação do Palácio do Planalto para dar explicações. A Agência Brasileira de Inteligência teria feito uma operação de intrusão a computadores de autoridades paraguaias para obter informações sobre os planos do governo paraguaio para o anexo C da usina de Itaipu. Fontes da usina, com quem o blog conversou, negaram ter tido qualquer acesso privilegiado às informações supostamente levantadas pela ABIN. Ou seja, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, não duvide disso, tá? E a esquerda sempre vai tentar explorar a narrativa aí. O negócio é que deputados da oposição já querem convocar o chefe da ABIN para que ele preste esclarecimento aqui e o porquê, né? Por mais de um ano continuou essa investigação aí. Vamos lá, pessoal. O André Marsiglia publicou aqui uma matéria da Revista Oeste mostrando que o discurso está ganhando pressão. E até ministros do STF estão começando a ceder a pressão. Por exemplo, tamanho de penas do 8 de janeiro divide ministros do STF. 5 dos 11 magistrados da Suprema Corte discordam das penalidades propostas por Alexandre de Moraes. Ou seja, começam, né, a haver uma divergência, né? Aquela unanimidade já para de existir. Temos 11 ministros para que nem todos pensem igual. Porque todos pensam igual, temos só 5 deles sendo usados. Ou seja, na visão deles aqui, né, do André Marsiglia aqui, é bom a divergência. E aqui eles começam, né, inclusive a Globo questiona aqui como se fosse algo nocivo, né? A Globo também publicou essa matéria. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Urgente, matéria do jornal Cidade Online, né? Urgente, vaza áudio de ex-assessor de Moraes e revela fuga para não morrer. O que aconteceu? O jornalista português, o Sérgio Tavares, está liberando uma matéria chamada The Fake Judge, né? Ou seja, o juiz falso, na tradução literal. E ele relata, inclusive o Sérgio Tavares relata, que tem medo de perseguição ou tem medo contra a vida dele depois, né, desse filme, né, que o Sérgio Tavares está fazendo. Hoje o Sérgio Tavares liberou um trecho de uma conversa com o Eduardo Tagliaferro e, ao que parece, o Oswaldo Eustáquio. Eduardo Tagliaferro, para quem não lembra, era um chefe da área do TSE contra fake news, ou seja, era um assessor direto do Alexandre de Moraes que, segundo, né, as informações, deveria ter sido ele que vazou as informações para o Glenn Greenwald. Você lembra das investigações que aconteceram, que a Folha de São Paulo revelou que eles queriam pegar o Eduardo Bolsonaro, pegar a Revista Oeste, que eles articulavam contra os opositores do Bolsonaro, né, contra os opositores do STF, contra o Bolsonaro no STF e TSE? Pois é. E aí o UOL até chegou a fazer matéria. Quem é Eduardo Tagliaferro, chefe da área do TSE contra fake news, que agiu a mando de Moraes? Ou seja, 2 personagens que foram envolvidos, né? Um é o Tagliaferro, que eram utilizados para munir as ações do Alexandre de Moraes, trazendo informações, inclusive, não oficial do TSE. E aí a matéria acabou, né, caindo aí no esquecimento.
mas agora ela volta com força total. Na época, teve até matéria da revista Oeste, né? Exclusivo, Eduardo Tagliaferro abre o jogo, estou sendo perseguido. O ex-servidor do TSE fala pela primeira vez depois do vazamento das mensagens em que recebeu ordens de um assessor de Moraes. O Tagliaferro aqui falou que temia, inclusive, contra a vida dele e temia que poderia haver uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes contra ele a qualquer momento. Hoje, né, o canal Sérgio Tavares vazou um áudio que supostamente seria uma ligação do Oswaldo Eustáquio com o Tagliaferro, onde o Tagliaferro falou que corre risco de várias formas e planejava ali, né, uma fuga do Brasil. E aí, no vídeo, a voz do Tagliaferro não conheço, mas uma das vozes é nitidamente do Oswaldo Eustáquio, até porque ele anuncia aqui, né, que saiu da Argentina, foi preso, né, e aí parece que há uma tentativa de saída do Tagliaferro, provavelmente para ter sido liberado isso aqui pelo Sérgio Tavares, e provavelmente ele já esteja até fora do país, não tem maior informação sobre isso, né? E aqui também a gente não pode confirmar a veracidade sobre isso aqui. É o que está circulando hoje, né, nos jornais e nas redes. O Sérgio Tavares escreveu o seguinte: o documentário The Fake Jude, lembrando que ele é um jornalista português, áudio exclusivo do ex-assessor direto do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, revela plano de fuga do Brasil com o alegado medo de que o assassinem ele e a sua família. Trecho de 2 minutos do áudio de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor, né, do gabinete de luta contra a desinformação do TSE. Então, essas informações não são oficiais, tá? Não são oficiais, mas é a informação que traz em primeira mão aí o Tagliaferro, tá bom? E aí, pessoal, obrigado por ter acompanhado toda a informação aí, tá? Peço a você que ajude a compartilhar o vídeo, mandando para mais pessoas. Muito obrigado pela confiança e pela consideração no nosso canal. Reitero, né, que não falte o pão de cada dia na sua mesa, porque os dias que estão se aproximando são nebulosos, né? O povo tá com medo de tudo que está acontecendo, mas só posso agradecer vocês pela confiança no nosso trabalho, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.